Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar da literatura africana, prosseguindo com a cultura africana. Como eu já falei para vocês, nós estudamos já algumas coisas da cultura africana e chegamos na literatura. Antes de ler o assunto, eu queria que alguém levantasse a mão para me dizer o que vocês acham da literatura africana? Como é que essa literatura era passada? Oi, Jean. A página. Tem muito tempo. Não, nós estamos na página 107 de História. E aí, respondendo a pergunta, como vocês acham que essa literatura era passada? A literatura africana? Não sei. Sem olhar pelo livro. Vocês viram que a indígena, eles usavam livros como a gente? Não. Para eles transmitirem o conhecimento deles, eles escreviam como hoje é feito, eles digitavam, eles imprimiam? Não, eles falavam. Exatamente. Eles falavam. E ali, aquilo ia sendo passado de geração para geração. Então, a literatura africana é bem parecida com a literatura indígena. A maneira de desenvolver é parecida. Só que a gente sabe que os índios têm um ponto de vista, os africanos têm outro ponto de vista. Mas a maneira de se passar era praticamente a mesma, e era através da oralidade, através da fala, passando de um para outro, de geração para geração. Então, os pais passavam para os filhos, os avós passavam para os pais daqueles filhos, e assim aquela literatura era sendo construída. Mas vamos para o nosso assunto, para entender melhor. Página 107 de História. Tia. Oi. Dos indígenas, não era dos mais velhos para os mais novos que passavam? Sim, sim. Do mesmo jeito que a africana, mas vamos fazer a leitura para entender melhor. Vamos, Enzo, pode começar, Enzo, a leitura? Posso, tia? Muito bem. Literatura africana. A literatura veio junto com os africanos porque era predominante de tradição oral, assim como a música. Pode continuar. A literatura está presente em inúmeros momentos marcados a vida das pessoas, tais como nascimentos, casamentos, cultos, festas. O contar histórias manteve-se como algo permanente, e as ias ou amas desenvolveram no imaginário infantil muitas dessas histórias trazidas com a oralidade. Então, isso aqui a gente encaixa lembra das lendas do folclore, que eram histórias contadas pelos mais velhos, que eles acreditavam, ia sendo passado de um para outro, era mais ou menos assim. Continua agora o Jean. Vamos, Jean. O contar histórias manteve-se... Não, é aqui, ó. A literatura é o segundo parágrafo. A literatura está presente em inúmeros momentos, marcando a vida das pessoas. Não, Jean. É o segundo parágrafo. Hoje é a literatura africana. Não estou achando, não. Segundo parágrafo. Então, continua, Gabriel. A literatura africana, assim como a indígena, está baseada na oralidade, ou seja, a contações é fator determinante. Muito bem, então é como eu acabei de falar. A literatura africana, como a indígena, também está baseada na oralidade.
E o que é a Achei. oralidade? É a fala. Então, todo o ensinamento, todo o conhecimento que eles tinham ia sendo passado de um para o outro através da fala. Tainá, pode continuar a leitura? Tainá, pode continuar? Estão posso ler? ouvindo? Eu tô te ouvindo. Caio, Oh, Caio, faça a leitura. A produção literária, com essas características em geral, associa a poesia à música. Nessa produção literária musical estão presentes contos respondentes a diversas situações: trabalho, lazer, religião e etc. Muito bem. Continua. Quem continua agora é o José Mateus. Pode fazer a leitura, José Mateus? Vamos para o Pedro Arthur. tia, desculpa, eu só consegui entrar agora. Eu acho que era a minha internet. Tá ok, Bia. Eu não pude responder suas mensagens, viu? Porque eu estava aqui na aula. Pedro Arthur, continue, por favor. Certo, tia. Muitos contos populares, provérbios e palavras de origem africana vêm sendo resgatados por pesquisadores. Muito Mas bem. Continua o Arthur Correia. Pode ser, Arthur? Ou você está no computador? Então, eu peço para a Ciuli. Ciuli, continue. Tá, tia. Mas se conservavam também cantos tradicionais, tanto de natureza histórica e religiosa, como recreativos e de provocações. Continua, tia. Quem continua agora é a Samila. Vamos, Samila. Vamos. São comuns ainda os cantos como desafio entre dois participantes, ao som de viola, rabeca, ganzá, pandeiro e outros instrumentos de percussão ligeira. Há uma grande variedade de gêneros, que talvez supere a quantidade de gêneros da poesia escrita praticando no Ocidente europeizado. Europeizado, muito bem. Oi, Posso ler curiosidades? pode, leia. Entre as várias etnias que foram trazidas para o Brasil, existia uma parte dos africanos que praticavam religião muçulmana. Os malês, palavra de origem africana, Yoruba, e o que significa muçulmano, eles eram escravos africanos islâmicos, que sabiam ler e escrever. Deixaram vários registros da estadia no Brasil e tinham como literatura sagrada os textos do Corão ou Alcorão. Muito bem. Aí aqui nosso assunto se encerra, mas o que é importante vocês entenderem neste assunto é que tem um fator que se relaciona à literatura, que relaciona a literatura indígena com a literatura africana, que é o meio da oralidade. A maneira de se passar essa literatura era através da fala, de um para outros, não como hoje. Hoje, se uma pessoa produz, por exemplo, um livro, se uma pessoa vai expor alguma coisa que ela sabe, ela escreve, ela digita, ela imprime, deixa tudo organizado, como a gente tem os nossos livros, né? Bem feitos, mas eles não tinham isso.
tudo era passado de um para outro. Aí, na página 108, nós temos uma atividade. Nós temos uma atividade bem assim, que está dizendo bem assim. Leia o texto a seguir, que tem origem na África, e realize a contação da história junto com seus colegas. Então, eu vou fazer a leitura e depois vocês vão debater. Vamos lá, preste atenção na leitura. A moça e a serpente. Vovô, o Samane, enquanto esperava as crianças se sentarem para ouvir sua história, olhava com atenção o rebuliço das mulheres da aldeia, atarefadas com os preparativos do casamento da filha do ferreiro. Ainda bem que ela vai se casar de acordo com os velhos costumes, pensava o avô. O noivo da moça, escolhido pelo pai dela, pagara um bom dote ao sogro, gado, dinheiro e gênios alimentícios. Vovô não gostava de saber que na cidade grande, depois da independência nacional, as moças já não respeitavam mais essa antiga tradição e se espantava com o fato de os rapazes não precisarem presentear seus sogros para casarem. Por isso, resolveu contar uma história sobre uma moça que desobedeceu aos conselhos do pai. Então, aí eu vou contar para vocês a história que ele contou para as crianças. Havia uma moça que vivia dizendo para as amigas que só se casaria com um rapaz que ela mesma escolhesse e nunca pelo seu pai. A serpente, enroscada num galho, ouvindo aquela conversa, correu para casa, onde mudou de roupa, transformando-se num jovem forte e bonito, tendo o cuidado de deixar o rabo bem escondido. A moça ficou encantada pelo belo rapaz e foi falar com o pai. O pai, este é que vai ser meu marido. O pai não gostou nada da atitude desrespeitosa da filha, mas teve que ceder ao desejo da moça e fez o casamento. A casa da serpente ficava afastada da aldeia do sogro. A moça, coitada, passava os dias arrumando a imunda bagunça habitação do esposo. Ela queria fugir, mas a serpente tinha um cão, um gato, um galo que a vigiavam dia e noite. E quando alguém tentava se aproximar da casa, eles logo começavam a ladrar, a miar e a cacarejar, avisando a serpente. A moça tinha 4 irmãos, um adivinho, um caçador, um carpinteiro e um ladrão. Certo dia, o que era adivinho mandou chamar o pai e seus irmãos à sua palhoça. Depois que todos se sentaram, ele disse que, por meio de um sonho, descobriu que a irmã tinha sido enganada por uma serpente disfarçada de gente e que ela estava sofrendo muito nas mãos do terrível marido. Terminada a reunião, o pai pediu aos filhos que pegassem uma canoa e partissem em busca da irmã. Guiados pelo adivinho, conseguiram remar até o covil da serpente. O irmão, que era ladrão, tinha roubado carne, peixe e milho para distrair a atenção do cão, do gato e do galo. Enquanto os bichos brigavam pela comida, eles pegaram a irmã e levaram para o local onde tinha escondido a canoa. A essa altura, a serpente já sentira a presença dos intrusos e tinha destruído a canoa. O irmão, que era carpinteiro, pegou os pedaços que restaram e construiu outra na mesma hora. Estavam remendando o mais rápido que podiam, quando viram a serpente nadando velozmente em direção a eles. À medida que nadava, a cobra fazia com que as águas do rio ficassem revoltas, atrapalhando a fuga dos irmãos. O irmão, que era caçador, pegou a lança, mas não sabia onde atirar, porque quando ficava enfurecida, cresciam na serpente mais 7 cabeças. Em qual delas devo atirar? Perguntou o caçador ao adivinho. Naquela ali, disse o adivinho apontando com a mão.
O caçador, apoiando-se com dificuldade na canoa, que balançava para todos os lados, mirou cuidadosamente e acertou a lança na verdadeira cabeça da serpente. Assim que ela afundou, as águas do rio se tornaram calmas, os irmãos voltaram, são salvos pela aldeia e a moça, são salvos para a aldeia e a moça passou a morar com eles. Então, a gente viu aqui um texto, é uma história longa, né? Mas ele é um texto de origem africana, que no início fala de um senhor que ficou horrorizado porque as moças não estavam seguindo a regra de antigamente, de que os pais eram que tinham que escolher o casamento delas. Então, o que foi que ele fez? Ele contou essa história para as crianças. E aí, o que vocês acham dessa situação? De antigamente, as mulheres, elas tinham que... Os pais tinham que escolher seus maridos, e os maridos ainda tinham que pagar muito dinheiro por isso, viu? Isso era justo? Tia, Não. Muito injusto. Matheus não tá Não, tia, não era justo. Não era justo, né? Porque nem sempre elas se casavam por amor. Era forçado por causa do pedido dos pais. E aí a gente viu que com o passar do tempo isso foi acabando. E aquelas que desobedeciam essa regra sofriam preconceito. As pessoas falavam, criticavam, porque elas não estavam fazendo a coisa certa. Mas hoje em dia isso não existe mais, a gente sabe que isso foi uma história antiga e a gente vai prosseguir agora com a página 110. Vamos lá? tia. Oi? Isso não tem atividade sobre, né? O Matheus disse bem assim, tia, que não tá te escutando, tia. E vocês estão ouvindo? Eu tô, tia. Então deve ter algum probleminha na Tô internet. ouvindo normal, tia. Converse com ele para ver se não é a internet dele, viu? Viu? Eu vou conversar com ele agora, tia. Vamos lá, ó. Página 110. E aí nós vamos para a segunda questão. Na segunda questão, vocês vão assinalar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá. A literatura africana está baseada na oralidade. E aí? É verdadeiro ou é falso? Sim, verdadeira. 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 Eu não E sei muito, oralidade? porque eu cheguei no final. Oralidade significa o quê? Oralidade, a fala. A fala. Bem, palmas, isso mesmo. Fala. Então, era isso mesmo. A literatura africana era baseada na oralidade. Todo o conhecimento era passado pela fala, de um para outro. Na produção literária africana estão presentes cantos correspondentes a diversas situações, trabalho, lazer, religião e etc. E aí, é verdadeiro ou é falso? Eu não sei, mas eu acho que é. Verdadeiro, sim. Os contos de tradições não são utilizados na literatura africana. E aí? Falso. Falso. São comuns também os cantos com desafios entre dois participantes, ao som da viola, dançar, pandeiro e... Verdadeiro. Verdadeiro. A sequência ficou V, V, F, V. Essa foi a nossa segunda. A terceira é de pesquisa, eu vou deixar ela para explicar depois, viu? Vamos para a quarta. Reflita sobre o motivo de o vovô, o Samani, ter contado a história da moça e da serpente, registrando sua opinião sobre essa tradição que ainda existe em alguns lugares da África. Então, ó, eu falei que não existia. Eu falei que não existia porque realmente aqui no nosso país isso não existe mais. Mas vocês acabaram de ver que em alguns lugares da África isso ainda acontece. Então, pessoas que sofrem com isso.
E aí, ó, essa é uma questão que vocês devem refletir e é uma resposta Tia, posso pessoal. falar como eu acho que foi? É, além de vocês falarem sobre o motivo dele ter contado essa história para as crianças, vocês também vão ter que dar a opinião sobre essa tradição. O que é que vocês acham dessa tradição? Onde as moças só podem casar com os escolhidos pelos pais. E aí? Hein, tia? Eu posso Diga. falar, tia, o que eu acho que é? Diga. Ele não Eu vou dar aqui a minha concordou. opinião. Que ele não concordou porque ele já estava acostumado que os pais escolhessem se o esposo é bom ou não, tia. Ele não concordou porque Porque ele já era acostumado com que os pais escolhessem se o esposo é bom ou não. É por isso que ele não concordou, porque ele não estava muito acostumado. com essa situação, né? Então, é uma resposta pessoal, vocês reflitam para responder. Tá certa, tia? Falta só um complementozinho, viu, Tiuli? Leia novamente a questão para registrar direitinho a sua opinião. Você tem que falar sobre o avô e você tem que falar também sobre essa situação. O que que você acha dessa tradição dele? Você acha certo? Você acha errado? O que deveria ser feito? É isso que você vai falar também, viu? Diga. Posso falar como eu botei na quinta? Pode. Quer dizer, vamos logo para a quinta, né? Na quinta nós temos: que motivos levaram a moça a se casar com a serpente? Diga, Nicolas. Pois a serpente teria se transformado em um homem que a moça achou bonito. Falou resumido, mas está certo. Então vamos lá para A serpente enganou ela. o que aconteceu. A serpente, ela A fez serpente enganou, tia. ela se transformou, né? Então, a gente pode considerar esse tipo de texto o quê? Quem me diz? Que gênero textual seria esse, se a gente fosse dizer agora? Se a gente fosse... Um conto de fadas. Um conto de fada, tia. Virar mano e depois só tirar uma... Só porque colocou roupa. Não faz sentido. Um conto de Tia, fada. na minha cabeça, tia. Na minha Conto, cabeça tia. veio, tia. Não, Mas conto, pois no negócio lá de texto não existe conto de fadas. Tia. Mas pode deixar assim, ó, bem resumida, como está aqui. A serpente se transformou em um homem forte e bonito. Podem colocar por quê. O porquê de resposta é o quê? junto. Isso mesmo. Junto. Yuri. Tia, esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. A senhora não falou que texto... Não, que tipo de texto é esse? Foi. Aí na primeira coisa que veio na minha cabeça foi traição. Não, o gênero textual seria conto, seria... Entendi, mas tipo... Mas eu acho o texto mais parecido com uma lenda, acredita, do que com um conto. Eu acho mais uma lenda, tia, também. Eu acho um conto, tipo, porque a serpente se transformar em um homem É impossível, né? hipnótica. Mas lenda também não existe. Pois é, não tem Então, as lendas que a gente viu, aquela que tem uma lenda que diz que tem um homem também que se transforma num rapaz bem bonito. Eu esqueci agora. Cor de rosa. Cor de Cor rosa. de rosa. Pronto. eu vou Feio. E a do sapo também, As tia. palavras abaixo são de origem africana. Pesquise no dicionário o significado de cada uma. Depois, escolha 2 delas e forme uma frase. Vamos agilizar e vamos fazer coletivamente. Vamos lá. A nossa primeira palavra é babá. O que é a babá? Então, empregada doméstica. Empregada doméstica que cuida das crianças.
podem deixar assim, resumidamente. Outra palavra de origem africana é caçula. É o filho mais É o pequeno. menor, tia. É a criança mais... É o Nova, irmão mais novo. isso mesmo. Pronto. Irmão mais novo. Mais novo dos filhos ou irmãos. Mais novo dos irmãos. Temos também agora a Eu só palavra pecar no número 7, vó. xodó. Tem que mirar pro negócio. Tem que mirar no negócio da senhora, vó. Ativa o microfone. Xodó. Então, pessoa ou Isso. coisa Mambembe. Vamos lá, agilizem que o nosso tempo está acabando. Ó. O que é xodó? Pessoa ou coisa em que estabelece um vínculo amoroso, um sentimento, afeto. E por isso que o povo fala, tia, e se isso é meu xodó? É, isso mesmo. Estima. Acordo. Afeição. Eu acho que não joguei minha. Vou colocar reticências porque tem mais e mais, viu? E mambembe. Mambembe. Eu também, que é isso, né? Mambembe é uma palavra africana e seu significado é companhia Companhia. teatral. Desativem o microfone, gente. Ambulante. Ó, companhia teatral ambulante, geralmente de atores amadores. Isso é o significado de mambembe. E por fim, a gente tem a palavra tanga. Quem já ouviu a palavra tanga? Parece manga. Eu já, tia, só não sei o significado. Tia, aquele negócio que vende nos kisuke, tia. Não, aquilo ali é tangue. É a marca do suco, né? Do suco, então. Mas tanga, o que é tanga? Vamos lá. Espécie de lençol Ah, essa... enrolado ao corpo. Outra pessoa aqui. Ah, já sei. Então, ó, esse é um tipo de lençol enrolado ao corpo que era usado pelos negros na época da escravidão, né? Aquele tipo de vestimenta que eles tinham. Então, isso é a tanga. Tia, Oi? mas também tem aquela tanga que o povo fala pra ir pra praia? É, tem a canga, né? A canga é tipo canga. Uhum. Pronto? E aí, deu tempo terminarem? Eu tô terminando. Peraí, Eu já terminei. Aí o restante fica para a próxima aula. Agora sim, terminei. As duas próximas páginas vão ficar para a próxima aula.
Tem mais página? Tem mais página não, de atividade, só a outra que é a imigração. Tem não? Não, Eita, Não realmente tem onde. é mesmo, viu, Gabriel? Fizemos as 3, né? É outro assunto. Fizemos. Muito bem. A senhora não explicou. Quem terminou já pode ir, tia? Eita, realmente tem Tá ainda bem? falta terminei no vocês terminarem a terceira questão, ó. A terceira questão vocês vão ter que pesquisar uma música sobre a cultura africana, escrever o nome dela e ilustrar. Então, pesquisar uma música sobre a cultura africana, escrever o nome dela e fazer um desenho representando essa música. Aí Sobre, tia? podem fazer agora no intervalo. Entenderam? beleza. Sim. É bem simples. Obrigado, Tom. Podemos sair porque o nosso tempo está acabando, viu? Tá bem, passou 28 minutos. Sim, já. Tchau. 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 Até a